Salve fiel, salve nação corintiana. Sexta-feira, muita notícia importante no Corinthians. Corinthians eliminado da Copa Sul-Americana. Muito torcedor colocou na conta do Ramon Dias essa eliminação e ele está na corda bamba no timão. Gostaria de perguntar para vocês se o Ramon Dias perder para o Palmeiras, vocês demitiriam o treinador, fiel? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários. E o nome do técnico português, Luiz Castro, vem ganhando força para comandar o Corinthians. Tem informação importante sobre o técnico do timão. Informação dos bastidores, teve briga no hotel em Buenos Aires, jogadores incomodados com o Ramon Dias, informação sobre o derby segunda-feira, essas e outras a partir de agora e claro, toda a repercussão da eliminação do Timão na Sul-Americana. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, direto do Parque São Jorge, na Gazeta Esportiva, trazendo notícia quente do Corinthians, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Timão. Qual seria o nome ideal para comandar o Corinthians? Tite, Cuca, Sampaoli, Luiz Castro, Carille? Deixa a sua opinião nos comentários, tá bom? Fica agora com o vídeo. E o Ramon Dias estaria comandando uma panela, a panela dos jogadores estrangeiros, né? Os jogadores estrangeiros teriam prioridade em relação aos jogadores brasileiros. E isso está pegando no elenco. Então, cada vez mais, os jogadores também estão insatisfeitos com o Ramon Dias. E acontece o seguinte, que o nome do Luiz Castro, né, que é o nome do técnico português, agora está cada vez mais forte nos bastidores do Corinthians. Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, que trabalhou lá no futebol da Arábia Saudita, deixou o Botafogo para trabalhar no futebol da Arábia Saudita, está livre no mercado, foi oferecido ao Corinthians, só que é um técnico muito caro. O Corinthians teria que gastar muito dinheiro para contratar o Luiz Castro nesse momento. De qualquer maneira, o nome do Luiz Castro é um nome forte, é um nome que faz sombra, é um nome que está pressionando o Ramon Dias nesse momento. É claro que o Augusto Melo está tentando blindar o Ramon Dias. Se depender do Augusto Melo, o Ramon Dias continua no Corinthians até o final da temporada. Se depender do Augusto Melo, pelo menos é esta a informação que eu tenho, o Ramon Dias continua no Corinthians até o final da temporada por mais 7 jogos, porque o Augusto Melo entende que não adianta trocar técnico nesse momento. Mas acontece que a pressão é muito forte. Se perder o jogo para o Palmeiras na segunda-feira, aí a coisa vai ficar muito complicada para o técnico corintiano. Tomara o Corinthians vença o jogo na segunda-feira. A minha opinião é que não adianta trocar de técnico nesse momento. Será pior trocar de técnico nesse momento. O Corinthians não vai conseguir achar um técnico de uma hora para outra para comandar o Corinthians, para comandar o time nos 7 jogos que restam dentro do Campeonato Brasileiro, né? E o Corinthians corre ainda um sério risco de rebaixamento. Depois que se livrar do rebaixamento, aí tudo bem, você pode demitir o Ramon Dias, pensar no planejamento para a próxima temporada e contratar um outro técnico. Agora, trazer um outro técnico agora vai demorar. O Corinthians não vai conseguir ter agilidade para trazer um outro técnico agora. São poucos técnicos livres no mercado. O Tite está livre no mercado, né? Luiz Castro está livre no mercado, mas não vai ser fácil você contratar esses treinadores para comandar o Corinthians de uma hora para outra. Bom, para o clássico contra o Palmeiras, o André Ramalho, por enquanto, está de fora. Ele foi punido pelo STJD com 2 jogos pela expulsão contra o São Paulo. O Corinthians pode entrar com efeito suspensivo para ter o jogador no clássico contra o Palmeiras. Aliás, o André Ramalho, que foi muito mal na partida contra o Racing ontem na Argentina. E o pessoal da Gaviões da Fiel, né, a torcida organizada, emitiu uma nota criticando o time do Corinthians, pedindo mais raça aos jogadores e cobrando reação imediata do Corinthians na partida contra o Palmeiras.
em um dos trechos da nota, a Gaviões diz o seguinte: é inadmissível ver jogadores pagos em dia, com salários altíssimos, aceitando a adversidade. Então, é a Gaviões da Fiel dizendo que esperamos ver em campo, na segunda-feira, a raça que essa torcida exige e merece. É o trecho, são 2 trechos aí de uma nota que a Gaviões da Fiel emitiu no dia de hoje nas redes sociais, pedindo a reação imediata do time do Corinthians na partida contra o Palmeiras na próxima segunda-feira. O Corinthians, que tem problemas fora de campo, você já sabe, o Corinthians sofreu um transfer ban na FIFA por dívida, né, com o zagueiro Balbuena. O Corinthians teve uma punição que é válida por 3 janelas de transferência e o clube precisa quitar a dívida para ser liberado para registrar novos jogadores. Se o Corinthians quiser contratar novos jogadores, ele precisa pagar essa dívida na FIFA, pagar essa dívida ao Balbuena. A dívida é de 4 milhões de reais. Então o Corinthians tem que pagar essa dívida urgentemente se quiser contratar jogadores para a próxima temporada. Há quem diga, e aí a informação precisa ser checada, que essa dívida, essa punição da FIFA, o transfer ban, pode complicar o Corinthians, inclusive na contratação do Hugo Souza, que será contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo, né? Então, olha só o tamanho da complicação que tem o Corinthians fora de campo. O Corinthians com problemas dentro de campo e o Corinthians com problemas fora de campo. O que é que você acha? Que o Ramon Dias deveria ser demitido imediatamente? Já deveria ser demitido? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Ou você acha que não adianta demitir o técnico agora? Você acha que Luiz Castro é um bom nome para comandar o time do Corinthians? Técnico português? Deixe o seu comentário porque eu leio. Salve Fiel, continuando falando do Corinthians com vocês, né? Ramon Dias tá no bico do corvo no Corinthians. Ele depois, né, de rifar, né, praticamente a classificação do Timão, tanto na Neoquímica Arena quanto lá na Argentina, ele foi um dos maiores responsáveis por essa eliminação que custou muito caro para o Corinthians. Muito caro, porque o Corinthians não está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem, necessitava conquistar o título da Sul-Americana e o Ramon Dias conseguiu errar em muitas coisas, em muitos pontos. Ele está sendo muito cobrado, muito pressionado. Já há jornalista que vem falando que ele não permanece no Corinthians, que ele vai ser demitido no Corinthians antes do derby. Eu já acho difícil, mas acho que se ele perder para o Palmeiras segunda-feira, acho que vai terminar o ciclo do Ramon Dias no Corinthians. Deixo a pergunta para vocês. Vocês trocariam de técnico agora? Vale a pena trocar de técnico? Se o Ramon Dias perder para o Palmeiras, vocês demitiriam o treinador argentino? Deixa o seu comentário e sugira um treinador para o Corinthians, porque não basta mandar embora apenas o Ramon Dias. Tem que ver aí quem o Corinthians vai contratar. Luiz Castro está livre no mercado, mas se trata de um treinador bastante caro, né? É um custo de mercado bastante alto para o estado do Corinthians, financeiramente agora falando, né? Tem o Tite também que está livre no mercado, mas a torcida não concorda, rejeita muito o Tite. Eu também não concordo em trazer o Tite, acho inclusive que ele já se tornou ultrapassado, mas poderia fazer um bom trabalho sim no Corinthians. A gente contratar um treinador agora seria arriscar, apostar as fichas. Às vezes a gente tem que arriscar na vida para conseguir algo, mas nesse exato momento eu não sei se vale a pena trocar o técnico. Mas muito difícil, se o Corinthians perder para o Palmeiras segunda-feira, que ele venha ser demitido do cargo de técnico do Timão. Ronaldo Giovanelli hoje no Jogo Aberto disse a informação, ele que trouxe a informação que Luiz Castro seria um nome forte para assumir o Corinthians caso o Ramon Dias seja demitido. Eu gostaria que você comentasse e deixasse a sua opinião, se você concorda que o Luiz Castro também
poderia fazer um bom trabalho no Corinthians. Ele, que esteve no Al Nassr recentemente, está sem clube, seu último bom trabalho foi no Botafogo. Se ele não tivesse saído do Botafogo naquela época, provavelmente o Botafogo teria sido campeão naquele ano, né? Então o Corinthians mira aí já outra possibilidade para comandar a equipe para o restante dessa temporada. Não é certo, não é garantido. O Augusto Melo até está tentando, né? Vem sofrendo pressão para demitir o treinador, mas a gente sabe que é complicada a situação do Corinthians. Principalmente até porque o Corinthians não está livre da zona do rebaixamento. O Corinthians precisa jogar sua vida contra o Palmeiras segunda-feira, porque o Corinthians precisa fazer um bom resultado, porque se perder o jogo, corre o risco de voltar para a zona do rebaixamento. Seria uma tragédia para o Corinthians cair para a Série B no ano que vem. Corinthians que já não tem alguns campeonatos para disputar, né? Por enquanto não vai disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Precisa chegar numa boa colocação no Brasileiro para disputar a Sul-Americana, se quiser ter mais datas no ano que vem. Se não, pode ser apenas o Paulista e o Campeonato Brasileiro, que seria terrível para o Corinthians o ano que vem. Principalmente do jeito que o Augusto Melo fez a candidatura, né? Prometendo mundos e fundos, dizendo que o Corinthians ia brigar com Palmeiras e Flamengo, e na prática não está acontecendo nada disso, né? Deixa seu comentário, deixa sua opinião, se você demitiria o Ramon Dias ou não. Deixa seu comentário aqui abaixo do vídeo. Vale muito a pena você deixar o seu comentário, tá bom? Porque porque assim você ajuda aí o nosso conteúdo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Bom final de semana. Bebam com moderação, não matam ninguém. Pelo amor de Deus. Deus abençoe a família de vocês, os amigos de vocês. Livre o mal da vida de vocês. Deus abençoe cada pessoa que faz o bem nessa terra. Tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians!